tá? Domingo, com muitos jogos, com clássicos. Teremos Flamengo contra Botafogo. Teremos Bahia contra o Vitória. Teremos o Ajax, né, tentando se recuperar depois de estar com 9 pontos de vantagem. E agora está atrás do PSV, né? E é o último jogo do campeonato. O PSV vai enfrentar o Rotterdam fora de casa e o Ajax vai enfrentar o Twente em casa. Teremos Corinthians e Santos. Teremos Arsenal e Newcastle, que estão brigando por vaga de Champions League, principalmente, obviamente, o Newcastle. E é muito jogo, né, mano? Teremos Bragantino e Palmeiras, Roma e Milan, Inter de Milão e Lazio. Quase eu esqueci, meu Deus do céu, não posso esquecer. Cruzeiro e Atlético Mineiro, e vou compartilhar apostas aqui para vocês desse jogo também. Cara, muitos jogos nesse domingão que eu estarei trabalhando, focado, para a gente continuar fazendo, trazendo resultado para vocês e para quem está dentro do clube. Se você quiser pegar todas as minhas bets no pré-jogo e no ao vivo, entra no clube, o link está na descrição, tá? Vamos lá, vou começar aqui com o Ajax, né? Vou começar com os favoritos em casa. Vou começar com o Ajax aqui. Se inscreve no canal e curte o vídeo. Curta logo o vídeo, velho, para esse vídeo entregar para mais pessoas, de verdade. Curta agora, para não esquecer, não deixar pro final esquecer, tá? Vou começar com os mandantes favoritos. O Ajax vai enfrentar o Twente, tá? Como eu falei, a situação do Ajax. O Ajax esteve 9 pontos na frente do PSV, faltando 5 rodadas. E aí, meu irmão, foi só ladeira abaixo, né? Foi só ladeira abaixo. E no último jogo, meu irmão, o Ajax estava vencendo o Groningen, estava com um jogador a mais. E no último lance teve uma falta pro Groningen. E no último lance o Ajax tomou o empate. Meu irmão, caraca, e aí ficou atrás. Se tivesse vencido, né, continuava na frente aqui do PSV por 1 ponto. E acabou, meu irmão, empatando o jogo. O PSV assumiu a liderança do campeonato e pode ser campeão, tá? Então, o Ajax vai ter um Twente pela frente. Twente não briga mais por nada, é um jogo só para cumprir tabela mesmo da equipe do Twente. Então o Ajax é favorito, tá? O Ajax é favorito para esse jogo. É um jogo que é 9h30 da manhã, eu estarei assistindo, estarei acompanhando, só que tem 2 pontos aqui para mim são importantes. Primeiro ponto, o lado anímico do time do Ajax. Eu não sei como é que vai estar os jogadores, a cabeça dos jogadores, porque, meu irmão, você está 9 pontos na frente, faltando 5 rodadas e do nada você perdeu o campeonato, é uma das maiores pipocadas da história, meu irmão, da história. Lembra muito aquele Botafogo, só que eu acho até pior o Ajax aqui, tá? Eu acho até pior. Então, eu não sei como é que vai estar o anímico desses jogadores, pode estar muito para baixo e isso afetar o jogo. Por isso que eu não fiz no pré-jogo essa aposta. Vou levar para o ao vivo, até porque a odds está muito baixa. Beleza que eu poderia utilizar a vitória do Ajax e trabalhar ali uns escanteios, mas esse lado emocional do time do Ajax, eu não sei como é que vai estar. E o Twente é um time chato pra caramba, tá? É um adversário muito chato, por isso que eu deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo. Eu estarei assistindo às 9h30 da manhã, junto, obviamente, com o PSV, que vai enfrentar o Rotterdam. E o PSV é favorito, né? O PSV não vai deixar escapar de jeito nenhum esse título. É um time muito qualificado, tá jogando muita bola. Vai enfrentar uma equipe muito fraca, que já não briga mais por nada. E outro, o PSV é um time que marcou 100 gols na temporada. Mano, 100 gols. Se tem um time que merece ser campeão, é o PSV, tá? E aí tá pagando em 28, dá pra você utilizar em uma dupla com algum outro jogo que eu vou comentar aqui pra vocês, beleza? O Galatasaray já é campeão, vai enfrentar o Kayserispor, também em casa, extremamente favorito. Não precisa falar muito, né? O Galatasaray já ganhou a Copa da Turquia e já praticamente já é campeão da Liga também. A Juventus vai enfrentar o Udinese. A Juventus é um time que oscila bastante, né? Mas não pode vacilar aqui de jeito nenhum, porque a Juventus está ocupando aqui a 4ª colocação, que é a vaga da Champions League, a última vaga da Champions League. Napoli, Inter e Atalanta já estão classificadas, né? Faltam 2 jogos para acabar o campeonato. Juventus está com 64 pontos, Lazio com 64 pontos, Roma com 63 pontos e Bolonha com 62 pontos. Ou seja, daqui até o Milan tem chance, né? Mas para mim, o do Bolonha para cima, do Bolonha até a Juventus, vai ser uma briga muito grande até a última rodada, né? O último jogo, o último minuto. Beleza? Ninguém pode vacilar. Se a Juventus vacilar, perder esse jogo, pode ser ultrapassada pela Lazio e pela Roma, né? Ou até mesmo pelo Bolonha. Então a Juventus sabe que não pode vacilar, visto que a Juventus vai enfrentar uma Udinese que não briga mais por nada, nem para ser rebaixado, nem para brigar por nada, tá? E é um time que tomou 51 gols, né, em 36 jogos. A Lazio
vai enfrentar a Inter de Milão, que está brigando pelo título com o Napoli. Então, um jogo muito difícil para a Lazio e dificilmente a Lazio vai vencer. A Roma vai enfrentar o Milan, que também briga por uma competição europeia e também depois de ter tomado um sacode, né, do Bolonha pela Copa da Itália. Então, a Roma vai ter um jogo muito difícil, né, um clássico. Ou seja, o jogo mais fácil do campeonato italiano, dos que estão brigando aqui, né, por essa vaga de Champions, é a Juventus. Então a Juventus tem a obrigação de ganhar dentro de casa e tem time para ganhar dentro de casa, o Udinese que não briga por nada, tá? Então eu gosto sim de estar a favor da vitória da Juve aqui, da Juventus, contra a equipe da Udinese. Já falando aqui do campeonato, para fechar o campeonato italiano, teremos o Parma enfrentando o Napoli. E aí, como eu falei, né, o Napoli está brigando com a Inter de Milão, tá um ponto a mais aqui do que a Inter de Milão, já vacilou no jogo passado que empatou, porque essa vantagem poderia ter sido mantida por 3 pontos. O Parma é um time que está brigando contra o rebaixamento, né, um time lá da parte de baixo da tabela. A verdade é, o Parma é um time chato pra caramba, mas o Napoli também é outro time que tem a obrigação de ganhar e levar esse título italiano. Essa é a verdade, tá? Então, eu gosto de estar a favor da vitória também da equipe do Napoli aqui. Falando agora do Campeonato Brasileiro, eu listei aqui 3 mandantes favoritos, só que não, já vou logo adiantando, ó. 3 mandantes favoritos. Bahia é favorito contra o Vitória, Flamengo é favorito contra o Botafogo e Internacional é favorito contra o Mirassol. Porém, não recomendo apostar na vitória desses times no pré-jogo, em nenhum deles. E eu vou lhe explicar o porquê. O Bahia vai enfrentar um Vitória, tá? O Bahia teve um jogo agora pesado contra o Atlético Nacional que acabou sendo derrotado. O Vitória acabou vencendo o Cerro Largo, né? 2 times que, porra, viajaram bastante para jogar o Libertadores Sul-Americana e que terá também confrontos decisivos no meio da semana, tá? O Bahia vai ter uma final contra o Internacional. Uma final, por quê? O Bahia está na 3ª colocação da Libertadores, o Internacional está ali na 2ª colocação e o Atlético Nacional já está praticamente classificado. Então, quem vencer, o empate é do Internacional. O empate, se o Internacional vencer ou empatar, ele se classifica. Se o Bahia perder ou empatar, está desclassificado. Se o Bahia vencer, se classifica. Então, é uma final. É uma final para o Bahia. Só que o jogo é na Beira-Rio, então é um jogo difícil. Pode ser, e eu acredito que isso vai acontecer, que o Rogério Ceni poupe boa parte, grande parte dos jogadores, tá? Então, por isso, e o Vitória também eu não sei qual time que vai a campo, porque tem a Sul-Americana. Então, por isso que esse jogo fica muito equilibrado, por isso que eu deixei para trabalhar esse jogo no ao vivo. Mas o mercado que dá para se pensar e se trabalhar é no mercado de escanteios e no mercado de cartões aqui nesse jogo do Bahia e Vitória, porque é um clássico, a gente sabe do peso desse clássico, né? Que é um clássico muito, mas muito pesado. Flamengo e Botafogo. Flamengo tem o jogo... Cara, peraí. Esqueça o que eu falei, cara. O jogo da Libertadores ainda é na próxima semana. Essa semana é Copa do Brasil. Eu sei que você já deve estar me corrigindo aqui nos comentários, mas é Copa do Brasil, é na outra semana. Então, o Bahia e Vitória devem entrar com o time titular. O Bahia deve poupar alguns jogadores pelo desgaste físico, né? Mas deve ir com o time titular, tá? Esqueça o que eu falei. Mas mesmo assim, eu não gosto de trabalhar a vitória do Bahia aqui no pré-jogo. Eu prefiro esperar no ao vivo. Se for trabalhar no pré-jogo, um empate anula a Bahia. O Bahia tem mais time hoje do que o Vitória, mas eu prefiro trabalhar o mercado de cartões e escanteios mesmo, tá? Flamengo e Botafogo também são times que devem poupar alguns jogadores por conta do desgaste físico que teve, né, no meio da semana. Um jogo importante os dois times e conseguiram sair com a vitória. O Flamengo tem alguns desfalques, o Pulgar provavelmente vai continuar fora, o Gerson provavelmente vai estar fora. O Flamengo é favorito para esse jogo, mas eu também gosto de proteger em caso de empate, então um empate ao Flamengo, o empate anula é sempre uma boa, mas o jogo por ser no Maracanã, o Flamengo é favorito. Gosto de trabalhar o mercado de escanteios, tá? Favorável para o Flamengo para marcar pelo menos 3, 4 escanteios. Gosto de trabalhar o mercado de finalizações do Flamengo, finalizações no gol para fazer pelo menos 3 finalizações no gol. Defesas do John também é bem interessante para se trabalhar aqui nesse mercado e nesse jogo. E cartões também, tá? Para ambos os times tomar cartões, que é um clássico e um clássico muito pegado, sempre é pegado o Flamengo e Botafogo. O Internacional vai jogar contra o Mirassol. O Internacional que teve uma grande vitória contra o Nacional lá no Uruguai, né? E agora vai enfrentar o Mirassol, que é uma equipe extremamente chata, tá? Eu não sei qual time do Internacional também vai a campo. Pode ser que o Roger Machado poupe boa parte dos jogadores, então também é um jogo que eu vou recomendar vocês trabalharem no ao vivo, mas o Internacional sim é favorito e precisa se recuperar urgentemente no Brasileirão, né? O
O Internacional está na 13ª colocação e era um dos times que no início do campeonato a gente colocava como um dos favoritos para brigar pelo título. Então precisa urgentemente dessa vitória o Internacional para brigar, eu digo nem pelo título, eu já digo que é muito difícil alguém brigar pelo título aqui com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Eu vejo difícil, tá? Esses times como Corinthians, Internacional, que eram times que a gente acreditava que ia ser bem competitivo no início do Brasileirão para brigar pelo título, não acredito que vai, tá? Porque já são 10 pontos de diferença e, velho, 10 pontos de diferença é muita coisa para Palmeiras e Flamengo, tá? Para Palmeiras e Flamengo é muita coisa. Mercado de gols, estarei de olho aqui no jogo do Brentford e Fulham, ambos têm uma média muito alta de gols marcados e gols sofridos, né? 70% dos jogos do Brentford aconteceu over 1,5 e 80% dos jogos do Fulham. Então o mercado de gols é algo bom, que eu acredito que deve se repetir. Santos e Corinthians, na Arena do Corinthians, eu gosto desse over 1,5 pagando em 40 para combinar em uma dupla, tá? Corinthians também com a média alta de gol marcado, pelo menos um gol, e também sofre bastante. Santos nem se fala, né? Você pega também aqui, ó, o histórico, a estatística dos dois times, 80% dos jogos do Corinthians com over 1,5, 70% dos jogos do Santos. E quando você pega os confrontos entre eles também, os últimos confrontos, tem sido jogos com gols, né? A gente teve 2 confrontos no Paulistão esse ano, deles 2, e o Corinthians venceu os 2 jogos por 2-1. Os 2 jogos foi 2-1. E assim, o Santos defensivamente é um time que tá deixando muito a desejar, o Corinthians nem se fala, segue com muitas lesões na defesa, por isso que esse mercado de gols eu vejo com bons olhos. O Arsenal vai enfrentar o Newcastle, né? O Newcastle, quando joga com as grandes equipes, eles costumam mudar a sua estratégia de jogo, então eles se fecham, né? Jogam num bloco baixo e busca isso fora de casa e busca contra-atacar. Já o Arsenal é um time que tem o controle da bola, né? E que controla o jogo e ataca muito pelas pontas, e por isso é um time que tem uma média muito alta de escanteios, a equipe do Arsenal, né? Basta a gente pegar para observar aqui, ó. O Arsenal, quando joga em casa, ele cobrou mais escanteios do que os seus adversários em 80% dos jogos. Isso é um número muito alto, ou seja, nos últimos 10 jogos, em 8, ele teve mais escanteios do que os adversários, tá? Então, eu gosto de estar a favor também para o Arsenal ter mais cantos aqui nesse jogo. E essa estatística era para ser maior, foi porque teve alguns jogos que o Arsenal poupou, né, por causa da Champions, os seus jogadores, e aí em casa acabou deixando com que outros times tivessem mais escanteios. No ao vivo, estarei de olho nesse jogo da Roma e Milan, mas de antemão já adianto que gosto muito aqui do empate ao Roma, tá? A Roma tá jogando muito bem, tá jogando bola, e o Milan tá jogando muito mal, e já anunciou que o técnico vai sair, vários jogadores vão sair, o Milan vai dar uma bagunça, né? A diretoria do Milan vem de uma derrota na Copa da Itália para Bolonha, assim, o Milan não fez nada, mano. Nada. Juventude Fluminense. É um jogo que eu deixei para trabalhar no ao vivo, porque jogar no Alfredo Jaconi é muito difícil, tá? Então eu vejo um jogo muito equilibrado, deixei para tomar as decisões baseadas no ao vivo. Bragantino e Palmeiras também acredito que vai ser um jogo muito duro pro Palmeiras. O Bragantino é um time muito chato, é um time que está jogando muito bem. Vem numa sequência, um retrospecto muito positivo, é tanto que a diferença dos dois times é de 2 pontos, né? E o retrospecto do Bragantino tem um retrospecto muito positivo no Brasileirão. O confronto direto entre eles, os últimos jogos, foram 0-0, 0-0. Aí vem vitórias do Palmeiras, 2 vitórias do Palmeiras, mas sempre vitórias bem apertadas, sempre jogos bem apertados, né, entre Palmeiras e Bragantino. E por isso que é um jogo também que eu vou trabalhar no ao vivo. A Inter de Milão vai enfrentar a Lazio, tá? É um jogo que a Inter de Milão é favorita, mas tem que saber qual a escalação que a Inter de Milão vai entrar em campo. Porque no jogo passado a Inter de Milão entrou com o time todo reserva, tá? Todo reserva. Então eu não sei se a Inter de Milão vai entrar com o time titular. Tem, obviamente, vários jogadores desgastados fisicamente, né? E eles estão se preparando para a final da Champions. Só que aqui é muito importante também essa vitória. Então, se for trabalhar alguma coisa na Inter de Milão, utiliza um empate, né, como uma forma de proteção, ou a chance dupla, ou o empate anula. Mas no ao vivo, dependendo da escalação, se for com o time titular, dependendo de como esteja o jogo, aí vale a pena estar a favor da Inter de Milão. E Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu estaria de olho em 2 mercados. No pré-jogo, eu gosto de trabalhar o mercado de cartões, para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões, para o Cruzeiro marcar pelo menos 3 cantos, e para os dois times dar pelo menos 2 chutes no gol, tá? Já é uma aposta, inclusive, que eu estou compartilhando para vocês criarem essa aposta com essas opções que eu acabei de falar. E no ao vivo eu estarei de olho no empate ou Cruzeiro, tá? O Cruzeiro chega melhor para esse confronto, tem jogado melhor, descansou no meio da semana, porque na Sul-Americana eles entram com o time todo reserva. Então, esse empate ou Cruzeiro eu vejo com bons olhos, tá? E acredito que vai ser uma boa opção.
Mas eu deixei pro ao vivo porque o Cruzeiro, quando enfrenta o Atlético, costuma se complicar bastante. Galera, domingão excelente, espero ter te ajudado aqui. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e bora pra cima.